Com 6 brasileiros e 3 seguem vivos, vamos discutir as chances de Inter, Fluminense e Palmeiras manterem o Brasil como campeão da Libertadores. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Um abraço, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá começando o Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional aqui do time de O Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio e hoje nós vamos falar sobre as oitavas de final da Libertadores, as oitavas de final da Sul-Americana. As competições continentais estão pegando fogo e competições que tem brasileiros, né? Bastante brasileiros vivos ainda na disputa. Nós vamos analisar, né, como é que tá esse cenário. O Rotas da Bola tem também a participação do editor O Tempo Esportes, Fred Jota. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Pedro. Semana de mata-mata com um balanço negativo pro futebol brasileiro depois de muito tempo, né? Verdade. Será que a hegemonia está em risco? Talvez. Muitos brasileiros finalistas, semifinalistas, recentemente, Eu diria campeões. Talvez. Nada impede de ter outra final brasileira. Verdade. Pensando por outro lado, é legal também dar uma mexida, né? Uma variada, né? Interessante. E que variada, né? Com o Pereirão chegando às quartas de final da Libertadores. Que coisa. Time que vai jogar 4.000 metros de altitude. Time que vai jogar 4.000 metros de altitude de novo, né? Já tivemos reclamação aí nessa última fase com um dos brasileiros eliminados pelo Bolívar, lá no Hernando Siles. Ô Fred, o que você tá achando do nível? Porque se os ouvintes e espectadores do Rotas voltarem à fita aí um pouquinho, vão encontrar lá uma análise nossa sobre um histórico recente de Libertadores para a gente projetar essa de 2023. E a gente estava apostando muitas fichas, né, nesses times brasileiros, é óbvio que ainda tem muitos deles, né, são 3 times vivos nessa reta final, dentre os 8 times de quartas, mas a gente falava com muita incerteza sobre os adversários e acabaram pintando algumas boas surpresas, né? Sim, ficou um pouco menos previsível, poderia ter até um brasileiro a menos. O Internacional foi, né, foi no risco. No risco, na tampa da beirada. Um brasileiro sairia de qualquer forma, Palmeiras e Atlético. Eu acho, Pedro, que os times brasileiros, eles deram uma recuada na sua qualidade. Eu acho que, se a gente for pegar o pacote Libertadores, o que mais me chama a atenção é isso. Uhum. Não teve um predomínio tão tranquilo como teve em outras temporadas, inclusive na fase de grupos. Teve clube que se classificando na última rodada, na Bacia das Almas. Teve gente com dificuldade para chegar a essa fase. Teve grande eliminado, Corinthians, por exemplo. E outras situações que a gente não via há algum tempo. Eu não acho que teve uma grande melhora nos vizinhos. Acho que ainda tem um patamar, eles estão um patamar abaixo. A gente tem o peso da camisa do Boca, o outro que suou para classificar. Tem a altitude do Bolívar, mas já foram embora o River Plate, o Independente Del Valle já foi embora, que é um adversário sempre, né, chatíssimo. O Atlético Nacional, que é chato, foi embora, tomando uma virada incrível. Então, o que eu percebo, de maneira geral, é que se os vizinhos não aumentaram muito o sarrafo ali, os brasileiros baixaram um pouco. Será que eles estudaram melhor o futebol brasileiro? Será que eles criaram alguma coisa diferente? Não tem uma resposta diferente, específica. Na minha avaliação, o futebol brasileiro deu uma queda em nível continental em se tratando de primeira fase e oitavas. Como eu falei no início do programa, nada impede de ter um final 2 brasileiros. Isso aí, o cenário de domínio ainda não mudou. Eu acho que mudou foi a qualidade do jogo. Porque se a gente pegar o ano passado, por exemplo, nós tivemos o Atlético Paranaense na final, o trabalho acabou, né? O trabalho do Paulo Turra sucedeu o trabalho do Filipão, e que era mais ou menos o mesmo trabalho, né? Ele se dilacerou com a saída do Filipão e que depois causou, né, a saída do Paulo Turra. O Atlético Paranaense perde muito pouco em termos de peças ainda, né? É um time que não mudou tanto do ano passado para cá em termos de unidades, mas é um time que perdeu o conjunto e perdeu o fôlego desse trabalho. Segue fazendo, né, um bom papel, mas acaba eliminado por algumas circunstâncias relacionadas ao planejamento.
O Flamengo é totalmente desplanejado, né? É um time que, do ano passado para cá, é um time totalmente desplanejado, uma sequência de escolhas ruins, né? Desde Vitor Pereira lá no fim do ano passado, passando, né, pela decisão de escolher o Sampaoli e de bancar todo um trabalho de uma comissão técnica que acabou queimando algumas peças do elenco. E ainda tem a situação, né, de Atlético e Palmeiras, que são times que venderam jogadores e que não contrataram outros, né? Que são times que enfraqueceram mesmo, apesar de nem sei se dá para dizer isso, a gente vai analisar individualmente, mas são times que tinham, né, mais força de elenco para aguentar esse batidão que é o primeiro semestre, né? Que loucura é chegar em agosto, tendo em vista que já vão ter disputadas as quartas de final quando acabar o mês, né? Acabar o mês já é semifinal de Libertadores e campeonato nacional pegando fogo e copas domésticas. Né? Aqui já teve campeonato estadual, enfim, é uma maluquice esse calendário também. Fora a questão de que a janela do meio do ano faz os times mexerem muito, né? Faz os times perderem muitas peças. Falar dessas oitavas de final que tivemos então da Conmebol Libertadores, 3 disputas por pênaltis nessa fase de oitavas e confrontos muito equilibrados. Eu achei que foram jogos bem intensos, muitos jogos muito mais físicos do que técnicos, né? Muitos jogos realmente com cara de mata-mata, e a final da Libertadores começou muito cedo para a maioria desses times. O Inter, né, que passou pelo River Plate, o Bolívar pelo Atlético Paranaense, aquele pênalti do Thiago Heleno no travessão está ecoando na cabeça dos torcedores do Furacão até hoje, e o Boca que eliminou o Nacional do Uruguai. Foram 38 gols nos 16 jogos de oitavas, só o Fluminense e contra o Argentinos Júnior, né, que foi uma vantagem de placar agregado com mais de um gol de diferença, porque empatou 1-1 lá e 2-0 para o Fluminense no Maracanã. O resto ou foi nos pênaltis ou foi por um gol de diferença, Fred. O que prova, mais uma vez, o que eu estou falando. O nível do futebol brasileiro, de maneira geral, em se tratando desse momento de Libertadores, baixou um pouco o sarrafo, a turma encostou. Porque se a gente for pegar o nível de jogo do Bolívar, ganhou lá na altitude, aquela... Normal, né? Normal. Não fez nada além em Curitiba do que se esperava. Aliás, teve um gol anulado que eu fiquei... Sei não, viu? Não, sinceramente, acho que foi anulado de maneira equivocada. A classificação do Internacional. O River Plate é outro gigante que faz uma festa linda, inclusive, né? Talvez o estádio mais bacana da América do Sul hoje seja o Monumental de Núñez. Uma festa linda, poderia ter resolvido a classificação lá, mas é um clube que é um time que pagou pelos seus erros jogando em casa. Poderia ter resolvido essa situação lá. O Rocher fez um partidaço, ok. Mas ainda assim não é um River Plate que você chega e fala, nossa, esse River Plate, não é o River Plate do Galhardo que chegava e se impunha e jogava e dominava. Não estou desmerecendo ninguém, tá, Pedro? Estou só fazendo uma análise em relação ao que a gente viu. Boca e Nacional, que aliás teve a estreia do Cavani no jogo da volta com um gol bizarro que ele errou de dentro da pequena área. O Nacional é um time muito limitado. Então, quando você pensa num Boca, jogando na Bombonera, diante do adversário mais fragilizado, que tem o peso da camisa, mas não tem a qualidade da bola, a gente vê que o futebol sul-americano anda num momento de marasmo. Os investimentos brasileiros colocaram o Brasil num patamar acima, mas a falta de produtividade jogou um pouquinho para baixo. E dá pra gente perceber exatamente nesses jogos. Então a gente viu um River Plate mais próximo do Inter, a gente viu um Argentinos Júnior que poderia ter resolvido a história também lá na Argentina diante do Fluminense. Com confusões de arbitragem, né? Nós vamos falar sobre confusões de arbitragem e de outras confusões fora de campo também. O Flamengo tomou 3 gols do Olímpia. Estando vencendo o jogo. E poderia ter tomado mais no Maracanã. Ganhou de 1-0 no Maracanã, Verdade. com bola na trave e tal. Baixou o sarrafo, Pedro. Acho que depois de muito tempo essa coroa pode mudar de lugar, hein?
Pois é, os times brasileiros de 2019 para cá, né, com os títulos em sequência aí de Palmeiras e Flamengo, têm sido os conquistadores da Libertadores, fora Santos, Atlético Paranaense, o próprio Galo que foi semifinalista, né, os times que chegaram, além desses outros dois, aos finalmente da Libertadores. Tem alguma classificação que te surpreendeu mais? O Pereirão, né? É o Pereirão. Deportivo Pereira, campeão do Clausura no ano passado lá na Colômbia. Foi o primeiro título nacional do Deportivo Pereira na história e está fazendo aí na Libertadores uma história surpreendente, né? Vale lembrar que Pereira é perto de Manizales e a gente já teve surpresa de Manizales em Libertadores. 2004, né? Once Caldas campeão. É zebra? É zebra. A classificação do Deportivo Pereira, já era uma zebra para as oitavas. Eliminar o Independente Del Valle no Equador aumentou, ainda mais, né? Aumentou o pacote de zebra. É disparado o maior franco-atirador e isso é bom para ele. Porque o Once Caldas também era um franco-atirador e levantou o título. O Pereira vai ser campeão? Acho que não. Mas é bom abrir o olho com essas histórias. Enfim, eu gosto desse tipo de história na Libertadores. Tinha muito tempo que não tinha. É verdade. A Libertadores estava... Eu tô sentindo falta disso. Eu acho que a última tinha sido o próprio Del Valle, né? No ano passado não teve, foi na Sul-Americana, mas o Del Valle teve uma história recente parecida, né? De surpreendente e se estabeleceu, né? Vice-campeão em 2016, ao contrário do Once Caldas, que apareceu poucas vezes na Libertadores. O Del Valle continua, conquista Recopa, conquista Sul-Americana, consegue fazer campanhas bem interessantes, é um adversário chato de jogar e, surpreendentemente, tinha a possibilidade de mandar o jogo para os pênaltis também o Del Valle e, né, teve gente que firulou e perdeu. A Libertadores, o que tem de charmoso nesse momento? O Olímpia não dá para falar que é um desconhecido. Um desconhecido, né? Mas é um time limitado. De casa. É um time limitado. Sim. Então é legal ter um time com o peso do Olímpia, como se fosse o Nacional também, ou até o Peñarol, que deu um vexame na Sul-Americana. Esses clubes com torcidas grandes, com tradição, é interessante a gente ver nesse momento. A gente fez o paralelo disso na Europa, guardadas imensas proporções do Milan, da Internazionale, voltando a disputar, né, momentos chaves. É legal ter o Bolívar. Não vou ficar discutindo aqui se é legal jogar lá em 4.000 metros de altitude, mas é legal ter um time da Bolívia no momento. É legal a história do Pereira. A gente precisa de ter porque senão vai virar uma mini Copa do Brasil. Já basta o número de classificados, né? Né? E outra vez, né? São 3 brasileiros, 2 argentinos. Então são 5. Isso não vai mudar, Pedro. Isso não vai mudar. Se não fosse o Inter, ia ser o River. Se não fosse o Palmeiras, ia ser o Galo. Se não fosse o Olímpia, ia ser o Flamengo. Se não fosse o Fluminense, ia ser o Argentino Júnior. Então, assim, já é um torneio mais restrito há um bom tempo. E restringe mais ainda. Então, pelo menos tem um tom de América do Sul nessa história. Pelo menos até agora, né? Teve uma eliminação que foi a mais sentida, na sua opinião, Fred? Que foi a mais surpresa? A do Flamengo, tranquilamente. Que, aliás, a torcida do Flamengo comemorou na hora que a bolinha rodou e caiu o Olímpia, teve gente que festejou. Teve. E assim, eu acho que o Atlético Paranaense contra o Bolívar também... Teve gente que gostou, gostou. Foi assim, acho que as duas me surpreenderam de certa forma, por conta desse desnível, mas por conta do pouco que os times produziram em casa. Eu acho que o Atlético Paranaense dá para eximir um pouco, né? Acho que o Atlético Paranaense teve um jogo mais intenso do que foi a ida do Flamengo contra o Olímpia, em se tratando do jogo de volta na Liga Arena. Mas acho que a decepção fica por conta dos dois, os finalistas, né? Justamente pelo que eles fizeram diante das suas torcidas nessas oitavas de final. Acho que foi decepcionante. Acho que é decepcionante a gente falar do Atlético com o investimento que tem, com a possibilidade de elenco que tem. Se não tem um grande elenco, mas tem um bom time.
pelo menos em nomes. O Atlético eliminado pelo Palmeiras sem chutar uma bola na casinha. Na casinha lá dentro eu sei que não entrou, eu digo No alvo, né? no alvo, né? O Atlético sai da Libertadores sem chutar uma bola no gol do o Everton, não fez nenhuma defesa. É diferente da expectativa criada por flamenguistas e atleticanos do Paraná? Certamente. Mas é uma saída com um nível bem abaixo. E talvez a classificação, por mais que vai falar, que possam falar que a do Inter foi emocionante, foi mesmo, foi legal, para mim a classificação mais heróica é a do Racing. Perde por 4-2 na Colômbia para o Atlético Nacional e faz atropela o time colombiano, faz 3 na volta e abre o olho pro Boca. Porque teremos um confronto argentino, ou seja, tem um argentino na semifinal. Tem um argentino garantido lá. Bom, vamos analisar, né, no Rotas da Bola, os brasileiros que chegam às quartas de final, qual é o momento desses times que vão disputar já neste mês de agosto, né, as quartas de final da Libertadores. O Internacional, Fred, que tem uma troca inusitada no gol, né, a chegada do Rocher foi, acho que um pouco antes, né, uns dias antes da chegada do Kudê, o goleiro uruguaio de 30 anos, uma revelação aí, goleiro que foi para a Copa do Mundo, enfim, jogou com um status muito grande, mas tinha o John que estava fazendo uma temporada ok, né? Só que aí a gente conhece a cabecinha do Eduardo Kudê, como funciona, né? Ele toma as decisões dele, independente de se é uma oitavas de final, um jogo de volta, enfim, é o Kudê quem define esse tipo de coisa. E aí o Inter se classifica, né? Você falou, foi bem emocionante, 9-8, né? Nos pênaltis, com direito à troca do lado do gol, de tanto que bateram pênalti lá, a marca do pênalti já não estava mais resistindo, né? E agora o Kudê tem essa missão, né? Esse respiro de algumas semanas para tentar encaixar melhor o futebol do Internacional, principalmente tornar o Inter um time mais equilibrado, né? Porque o Inter é uma equipe que oscila muito já há algum tempo e vai ter dificuldades, assim como teve nas oitavas de final. Né? Para mim, o Inter é um time inconstante. O Inter não é um time confiável. Ele é capaz de chuvas e trovoadas. Poderia ter sido goleado no Monumental. Goleado, não foi. Brilhou a estrela da escolha do Rocher. Ok. Mas, de maneira geral, é um time que sofre muito para conseguir fazer gol, é um time que demora para fazer gol, é um time que é vulnerável na defesa, é um time desequilibrado. Aí, talvez é a melhor definição. E vai ter o desafio da altitude, é um jogo que pode resolver uma classificação, e um time, quando ele é desequilibrado, ele pode piorar ainda mais a situação de jogar na altitude. O Inter consegue reverter ali o placar diante do River, né? Faz 2-0 já no final do jogo, meio que na marra. E falta uma coisa a mais, assim. Falta um pouquinho mais de tempero nesse Inter para falar que, poxa, esse Inter vai encarar. E olha que o Inter vai pegar o Bolívar. Será que o torcedor do Colorado tá lá igual o torcedor do Atlético Paranaense? Nossa, que beleza, pegamos o Bolívar. Acho que não, né? Depois dessas oitavas aí, com certeza a turma tá apreensiva de jogar no Hernando Siles, principalmente. Eu, sinceramente, assim, não seria uma surpresa o Bolívar tirar o Inter. Não seria uma surpresa. E a gente vê a campanha do Inter no Brasileirão. Diria que um leve favoritismo pro Inter? Sim. Bem leve, né? Leve. Bem de leve. Já tem uma temporada de oscilações do Maurício, né? Precisou depender do Alan Patrick para se classificar, fazer o gol da classificação. Ener Valencia até agora não chegou de fato. Não, ele até apareceu, né? Na discussão fora de campo. Com o Magrão, né? Ex-jogador, né? Dirigente do Inter, teve mão no peito. Com o Luiz Adriano também, que também é outro que está devendo. Né? Irregular. O mercado, o jogador de defesa rodado, não é o mesmo mercado que foi super bem no River algum tempo atrás. Contratou o Bruno Henrique, boa passagem pelo Palmeiras, mas ainda não conseguiu ritmo para ser nem titular do time, né?
Enfim, esse é o Internacional que vai então encarar o Bolívar. No Palmeiras, Fred, a sensação que dá é que o Palmeiras perde algumas peças, e peças muito importantes da temporada passada, né, que ganharam o Campeonato Brasileiro com muitos méritos. Gustavo Scarpa, o Danilo, reservas, né, como o Tabata entrava muito. Enfim, só que parece que todas as mudanças que desafiam o Palmeiras não mexem com o time, ou mexem pouco com o Palmeiras. O protocolo é o mesmo. A gente tem o trabalho mais consolidado, né? E um dos mais longevos do continente, um dos trabalhos que tem maior potencial aí nessas quartas de final do Libertadores, que é o do Abel, né? O melhor técnico de atividade no Brasil? Pra mim, sim. Pra mim, indiscutível. Assistindo de perto Palmeiras e Atlético, para falar os 2 últimos jogos do Palmeiras, o que a gente vê? Um time extremamente organizado. Se eu falei que o Inter é desequilibrado, o Palmeiras é equilibrado. Sabe como marcar, sabe como atacar. É um time taticamente redondinho. É um time com um goleiro estável, com um zagueiro, para os padrões sul-americanos, acima da média, que é o Gustavo Gomes. Bons laterais. O setor de marcação, o Zé Rafael jogou horrores contra o Galo. Horrores. Velocidade no ataque, bons definidores. O Palmeiras, apesar de não estar no mesmo nível do ano passado, está um pouquinho abaixo, mantém isso tudo e para mim é o favorito a conquistar essa Libertadores. Entre esse bolo que está aqui, o Palmeiras. Pode dar zebra? Pode dar zebra. A gente pode estar contando uma história maluca do Deportivo Pereira? Pode. Tá no pacote. Mas o Palmeiras menos forte, eu diria, em relação a 2022. Mas um baita time. E por se tratar de um time que foi eliminado da forma como foi no ano passado para o Atlético Paranaense, de um time que vê o Botafogo descolar no Brasileiro e já ter voado da Copa do Brasil, passar o ano como top 2 dos investimentos e não conquistar nenhuma taça, além do Campeonato Paulista, é muito ruim, né? Lembrando que caso o Palmeiras conquiste a taça, seria tetra, primeiro brasileiro a conquistar. Tem um gostinho diferente nessa história. Tem. Já parou pra você imaginar o Abel tricampeão da Libertadores? Tricampeão, meu Deus. Tanto que ele vai gritar na orelha dos outros? Nossa, preparem as câmeras. Fluminense, vamos falar do outro brasileiro que está vivo aí nessa disputa de quartas de final. Fluminense que não deve ter o Marcelo por conta daquele lance contra o Argentinos Júnior no jogo da ida. O Fluminense já apelou a decisão, mas a Conmebol decidiu suspender o Marcelo e achei até uma suspensão muito pesada, viu, Fred? Apesar do lance, o lance tem uma certa imprudência, mas eu acho que é muito mais um acidente ali, um choque do jogo do que uma displicência do Marcelo ou uma má intenção do jogador do Fluminense. E, querendo ou não, se entrar numa decisão, numa reta final, né, nas quartas de final do Libertadores, com e sem um jogador como o Marcelo, é muita diferença. Né? Vamos por partes. Na minha avaliação, o Marcelo teve zero intenção. O lance não consegui ainda entender o que aconteceu com a perna do jogador do Argentinos Júnior. É um lance... Os próprios médicos ficaram surpresos. Né? É um lance pesado, mas acho que foi um lance de jogo. O Marcelo... Né, ele joga o corpo, joga a perna no sentido de proteger, jamais para fazer aquilo. A expulsão, tá. E ainda assim tem muita gente que discute se era para ser expulso ou não. Sido, né? Mas ok. O que eu fico pensando é o seguinte, o que leva aos 3 jogos de suspensão, acho que foi exagerado. Para mim a expulsão acabou, morreu. Para por ali. Mas são os critérios que a gente não consegue entender. A gente vê coisas bizarras acontecendo, inclusive fora de campo, né, Pedro? Totalmente, né? Inclusive, nos 2 jogos, né, nós tivemos alguns episódios bem lamentáveis, mas principalmente no jogo da volta, que já começou nas ruas, né? Na orla da praia de Copacabana, torcedores do Fluminense e do Argentinos Júnior brigando à luz do dia, no dia do jogo. Tiro.
Tiro no estádio. no estádio, né, com confusão na torcida visitante, o que foi muito lamentável, né? Eu acho que assim, para finalizar o Fluminense primeiro, assim como o Palmeiras, é um Fluminense menos forte do que a gente viu, especialmente no início da temporada. Perde um pouco com o Marcelo, mas é um time que taticamente também entende o seu treinador, é um time forte. O Cano, que diminuiu um pouco o ritmo, você não pode desprezar o Cano de forma nenhuma. Na minha opinião, o André joga muita bola. O Fábio é um extra classe. É um extra classe. É impressionante. O cara vai fazer 43 anos num nível absurdo. Responsável direto pela classificação. Foi muito bem. Nino também, né? Uma defesa Ótimo zagueiro. se Até o equilibrou Samuel muito. Xavier fez gols nos 2 jogos. Verdade. Então, assim, o E Fluminense John Arias também, que jogou muito na volta, principalmente. muito bem. É o favorito diante do Olímpia. Para mim não tem discussão. Mas é bom lembrar o vizinho que também achava que era favorito e não saiu. E para fechar essa história, como você tocou nesse assunto, Pedro, a Libertadores, ela é, aliás, o futebol sul-americano de maneira geral, né? É pródiga em lambanças fora do campo, né? Totalmente. É casca de banana, é gesto racista, mas também quando a gente olha, e eu tô falando a gente, é muita gente, olha pro lado brasileiro, das vergonhas que acontecem, vergonhas, né? Não dá para qualificar as coisas que acontecem em relação especialmente ao racismo, mas tem muito brasileiro fazendo coisa feia também. A gente não pode passar esse panão, não. Tiro no Maracanã, tiro na praia, torcedor saindo na mão com dirigente do Argentino Júnior no Maracanã, torcedores do Corinthians na Argentina, jogo com o News, queimando notas de peso argentino. Ó, seu dinheiro aqui. Sabe? Óbvio que a gente sempre defendeu aqui punições para esses casos que mancham o esporte. Eu só acho que a gente não pode fechar o olho porque tem coisa que o brasileiro apronta há muito tempo e não dá pra ficar pensando que a coisa acontece só de um lado não, viu, Pedro? A Libertadores, a gente falou isso no episódio que fizemos antes da Libertadores começar, sobre ela ter evoluído em alguns aspectos de segurança, de estádios, de transmissão, de ser um torneio melhor organizado hoje em dia, de ter... Parou um pouco com aquela mudação de regras que tinha antigamente. A Libertadores, ela evoluiu nesse sentido, né? Mas ainda nos faz refletir muito enquanto sociedade por conta desse choque cultural, né? Principalmente a diferença maior que é o brasileiro diante de boa parte dos outros países sul-americanos, que também tem isso entre eles, mas muito com essa disputa, né, que a gente tem dos nossos torcedores ou pseudo-torcedores, né, pessoas que vão para o estádio para fazer esse tipo de pataquada e que estão cometendo crimes, né, em estádios, assim como dirigentes, jogadores, enfim. E completando, concordo que evoluiu, existem diferenças, ok, mas é de um nível de ignorância tão grande. Pra gente ficar num caso mineiro aqui, teve o Everson, né, no Paraguai. Assim, tem quantos anos nós vamos ficar, sabe, simplesmente repetindo. Mas aí já é impunidade, porque a Conmebol lava as mãos. Basta de racismo, põe na faixinha lá e tá tudo bem? Não, né, Conmebol? E aí eu queria só completar para fechar esse adendo negativo. Impressionante como vários jogos na América do Sul não fluem, né, Pedro? Picotado demais. Picotado pelo juiz, picotado pelos jogadores, reclamação de jogador o tempo inteiro. É muito chato. É muito chato. É por isso que sou a favor dessa regra de punir com cartão, de coibir com cartão. É gente fazendo sinalzinho da TVzinha pra ver VAR. Aí perde o jogo, sempre é roubado, sempre tem algum problema. Tá doido. Nossa senhora, tá doido. Muito chato. É muito chato. Sabe? Cara, perder do jogo. Nós vamos discutir se aconteceu alguma coisa, teve o pênalti, teve o lance. Mas é sempre roubado? Ah, não. Nem
Adendo feito. Muito bem. Os estrangeiros, neste tópico aqui do Rotas da Bola, vamos falar sobre os outros times, né, que estão nessa disputa nas quartas de final, começando pelo Deportivo Pereira. Já falamos aqui, né, sobre o que tem o Deportivo Pereira de história interessante para entregar nessa Libertadores. Eu citei que ele ganhou Clausura em 2022, foi o primeiro título nacional. O Pereira já tinha ganhado a segunda divisão, né, lá no Campeonato Colombiano. E é um time que tem convivido mais com a primeira divisão, com os acessos para o quadrangular, né? Que eles têm lá a apertura e faz um mata-mata, aliás, uma fase de grupos depois, né? Para decidir os times que vão para a final de cada um dos torneios, né? O Apertura, que é o primeiro turno, e o Clausura, que é o segundo turno na Colômbia. Ele não foi bem, né? Fez 6 vitórias em 20 jogos no Apertura de 2023. Lembrando que o Pereira estava no grupo do Boca na primeira fase, foi segundo colocado. Colo-Colo e Monagas eram os outros times. Ele conseguiu ali uma classificação apertada contra o Colo-Colo, mas conseguiu se estabelecer diante do Del Valle com essa classificação em Quito. Aí eu te pergunto, Fred, dos confrontos de quartas de final, esse é o mais desequilibrado? Sim. Palmeiras e Pereira? Sim. Eu vou trazer um parâmetro de comparação aqui para a gente ter uma ideia de quem é o Deportivo Pereira. Classificou em segundo lugar, surpreendente, tem que valorizar, mas tem hoje como paralelos a campanha ruim atual em casa, no Campeonato Colombiano. E você acompanhou o América e Colo-Colo? Sim. Que o Colo-Colo, terceiro colocado, foi encontrar com o América na Sul-Americana. O América com um time misto, o América no Z4 do Brasileirão fez 5-1 no Colo-Colo, com folgas. Se deixasse, poderia ser 10. Mateuzinho deitou e rolou. O América, repetindo, o América poupou jogadores, fez um time alternativo e fez 5 no Colo-Colo. Não quero desmerecer o Deportivo Pereira, mas é pra gente servir como um parâmetro do que o Palmeiras vai encontrar. Esse time classificou num grupo que o Boca agradece até hoje. Então é sim o confronto mais desequilibrado, mas também o que tem maior chance de escrever essas histórias bacanas que a gente diz que existem no futebol. Uma vitória surpreendente lá em Pereira e a coisa, sei lá o que vai acontecer. Pode acontecer, mas o Palmeiras é mega favorito. Decisão no Allianz Parque. O Olímpia do Tique Arce foi o líder no grupo G, né, com o Atlético Nacional, o Patronato e o Melgar. E tem o seu fator casa, né? A campanha na primeira fase foi melhor do que as campanhas do Inter e do Bolívar, que estão nesse chaveamento, então vai decidir em casa uma eventual semifinal. Ficou em sexto, né, na primeira parte do Campeonato Paraguaio lá nessa temporada, e parecia um título, né? Parecia uma festa de campeonato conquistado quando terminou o jogo no Paraguai. Acho que principalmente pelo contexto, né? O fato do Flamengo ter saído na frente, dos 3 gols, de serem jogadas de bola aérea, de um jogo de poucas chances, né? Um jogo equilibrado. E o Olímpia consegue essa classificação e chega com mais moral para as quartas de final, né? O futebol paraguaio está muito em baixa, né, Pedro? Verdade. Não vai para a Copa do Mundo, fez uma eliminatória péssima, inclusive. Muito mal também em termos de clubes. Não são competitivos, enfim, não chegam a lugar nenhum. Aliás, nem na Sul-Americana tem time paraguaio ainda para contar a história. Então, é um time tradicional, tricampeão da América, que meio que, estamos revivendo grandes dias aqui, grandes noites sul-americanas. É justificada a festa. Eliminou o atual campeão, um time recheado de estrelas, time rico, faz uma diferença enorme. É o combustível que vai ter para cima do Fluminense. E aí tem o peso das 3 Libertadores nas costas, tem a tradição, tem a torcida ali que joga junto, que é diferente em vários casos que a gente já viu ao longo da Libertadores, né, Pedro? Clubes que chegam, mas sem torcida. A diferença de Libertad e Atlético para Olímpia e Flamengo. Libertad não tem torcida, é um time menor e tal. Olha a atmosfera que o Olímpia cria. E nessa atmosfera que pode
sonhar com alguma coisa. E vale sonhar, tá? Fluminense é favorito, mas vale sonhar. Esse jogo com o Olímpia vai ser o grande desafio, né, dessa temporada do Fluminense de oscilações, como a gente falou. O Bolívar talvez a grande incógnita aí, né, dessa presença nas quartas de final. Time que tem como grande trunfo jogar nos 3.600 metros de altitude do Hernando Siles. Tem uma fala do Wesley Carvalho, né, depois da eliminação do Atlético Paranaense, que é justamente encontro a isso, né? Não é justo, não é honesto jogar na altitude, mas lá fala-se, né? Se joga onde se vive, que é a campanha para que os times continuem jogando na altitude. Caso do Bolívar, por exemplo, né, que estava no grupo do Palmeiras, né, ficou em segundo. O Barcelona de Guayaquil e o Cerro Porteño, era um grupo complicado, né, e ele conseguiu avançar. O grande trunfo, a grande dificuldade é realmente enfrentá-los no Hernando Siles, Fred? Sem dúvida. Mas eu só acho que não pode reduzir o Bolívar ao Hernando Siles. Ponto. São duas, uma coisa, outra coisa. Tem méritos. Se classificou, foi competente, fez 3, ganhou do Palmeiras, inclusive, na fase de grupos lá. Foi a única derrota do Palmeiras nessa Libertadores. Tem seus méritos. É um time que joga de maneira, né, não é um primor técnico, mas se defende bem. É um time que tem o fator altitude, mas é um time que sabe jogar bola. Porque senão, Pedro, todo ano ia ter um time da Bolívia aí, quiçá decidindo. Então acho que a gente não pode reduzir a só isso. Bolívia que é do Grupo City. Ainda tem este fator aí. E do outro confronto, né, aí os dois argentinos, Boca e Racing, que já se enfrentaram, né, no Campeonato Argentino na 14ª rodada no mês de abril. Boca venceu por 3-2 em casa, um jogo repleto de confusões, com expulsões dos dois lados, um jogo muito pegado. E o Boca agora com o Cavani, né, que você citou o gol perdido. E os times fizeram campanhas idênticas na primeira fase, né? 13 pontos para cada um. Por causa do saldo de gols, a decisão das quartas vai ser em Avejaneda. Se o Fred J. Saf Futebol Clube fosse escolher uma atmosfera para ele dentro de casa, ia ser no charme de Avejaneda ou no calor da Bombonera, hein? Bomboneira. Bomboneira é um caixote que amedronta quem vai jogar lá. Pelo cilindro ser mais espaçado, a atmosfera, ela dissipa, vamos dizer assim. Jogar na Bombonera não é brincadeira. Esse Boca não é o melhor Boca da história, tá longe disso. O Cavani aumenta o patamar do Boca. Também não é o melhor Cavani da história, né? Nem de perto, né? O melhor Cavani da história, eu vou te falar, já tem um tempinho. Mas é um jogador que pode decidir em jogos como esse. Campanhas medíocres do Campeonato Argentino. Medíocres. Mas são equipes que vão ser empurradas pela torcida. Aí esse é disparado, é o confronto mais equilibrado. E daí sai o adversário de Palmeiras e Deportivo Pereira. Muito interessante dois argentinos se baterem nesse momento. Porque eles estão mais ou menos no mesmo nível. Tem a Bombonera, ok, mas o jogo de volta é na casa do Racing. Times em processo de longa, inclusive, mudança, né? E a surpresa é que o Racing foi o líder do grupo do Flamengo. A gente poderia estar falando de um outro cenário aqui. E isso para mim foi o grande diferencial. Não por culpa do Racing, né? O Flamengo tropeçou no Alcas e acabou ficando em segundo. Mas é o jogo mais equilibrado, sem o favoritismo aparente. Pesos literalmente equilibrados. Não vou fazer nenhuma aposta nisso. Não vou entrar na KTO para falar desse jogo. Você já pode, né, brincar, dar o seu palpite na KTO.com para as quartas de final da Libertadores. Pode apostar no longo prazo aí em quem vai ser o campeão, o artilheiro da Liberta. Lembrando que o artilheiro da Libertadores é o Paulinho, que foi eliminado, né? 7 gols. O Pabon do Atlético Nacional também já foi eliminado. Tem o Cano nessa disputa aí, que é uma boa. Lá na KTO você brinca, se diverte e lembrando, né? Você tem todas as competições continentais. Você quer fazer a sua brincadeira, dar o seu palpite lá
com a Champions League que vai começar, com os outros campeonatos nacionais também, além de muitas outras modalidades. Estão lá na KTO também, Fred. Pois é, o importante é que você tem muita maneira de aproveitar o esporte e se divertir, ao contrário dessa turma que vai para o estádio e fazer essa lambança que a gente contou aqui. Mas sempre brincando de jeito responsável, não igual os irresponsáveis que mancham aí o futebol sul-americano. Se tem mais de 18 anos, entra lá no kto.com, faça o cadastro. É onde que a diversão acontece, Pedro Abílio. Muito bem, vamos falar a Sul-Americana aqui também, porque vem aí as quartas de final da Sula, que já teve uma outra fase de mata-mata, né? O playoff, citamos aqui o América contra o Colo-Colo, por exemplo, mas teremos a partir de agora uma Sul-Americana mais afunilada e com muitos brasileiros. Começar pelos confrontos dessas quartas de final, Fred, Corinthians e Estudiantes. Diante de todos os outros que estão envolvidos, você acha que tem Corinthians e Estudiantes aí um cheirinho especial de campeão, de um time que pode ser favorito, de um time que tecnicamente pode destoar dos outros? Tendo em vista, claro, que a gente tem um líder de campeonato brasileiro envolvido na disputa, mas ele é o líder do campeonato brasileiro e a prioridade é o campeonato brasileiro. O Estudiantes, entre os times que estão aí na Sul-Americana, contando a Sul-Americana, é o melhor time. Por causa da campanha que fez, pela capacidade que tem. Esse é outro local, um caldeirãozinho também bom para jogar lá em La Plata. É difícil. Então o Estudiantes para mim é favorito diante do Corinthians. É um jogo, pelo que envolve o peso das camisas, o mais atraente. Mas é um Corinthians que tá lá, né? Não quero classificar não, classifica. Momento de superação, evolução. Mas é um time, para mim, estável e que, dependendo do que estiver arrumando no brasileiro, não vai ficar muito preocupado se sair da Sul-Americana, não. Estudiantes, para mim, favorito, Pedro. Estudiantes de La Plata contra o Corinthians do Luxemburgo, que acaba de perder o Roger Guedes, né? E que está numa série invicta muito grande, desde a classificação na Copa do Brasil, desde a chegada e o estabelecimento, né, desse trabalho aí do Vanderlei Luxemburgo. Vamos ver como ele vai se sair mais essa decisão. Até a classificação contra o Nilson, só para pontuar. É verdade. O Botafogo contra o Defensa e Justiça da Argentina. O que será que vai ser prioridade para o Botafogo? Não tem como não dizer que vai ser o Campeonato Brasileiro. Tranquilamente. Não tem como não dizer que vai ser outro tentando se livrar da Sul-Americana, preservando titulares sempre que possível. Fez isso no jogo da volta nas oitavas, né? O que pode acontecer é o seguinte. No período pré e pós-jogo contra o time argentino, avaliar o que está acontecendo. O resultado no jogo de ida foi bom? Vamos administrar aqui. Se perder, tá eliminado, ok, segue o jogo. Mas se continuar caminhando, tem o atrativo de um título de um torneio internacional. Uma vaga na Recopa. É bom lembrar disso. Prioriza o brasileiro Botafogo. Mas ganhar Sul-Americano não é ruim, não. Rapidamente, Fred, eu fiquei curioso para saber sua opinião sobre um assunto que nós até discutimos na programação da FM Tempo essa semana, que é sobre o Lyon ter encaminhado as contratações do Lucas Perry e do Adrielson, que são dois grandes destaques do Botafogo na temporada, o goleiro e o zagueiro, né? Um time que pertence ao conglomerado lá do John Textor, em que ele é um dos principais investidores e que contrata dois grandes destaques, né, do time filial, digamos assim, de um dos times do grupo. Como é que você vê esse movimento? É o novo cenário que a gente vai ter que se acostumar a ver. Eu acho que vale um debate sobre múltiplos donos. Sobre um dono com múltiplos clubes. Na verdade, os dois jogadores tinham propostas para sair e o dono falou, opa, vai sair para o mesmo lugar. É isso, não vem não. Foi isso. É um cenário que em alguns momentos me incomoda, porque é o Grupo City que tem clubes espalhados pelo mundo inteiro. A própria 777, que é dona do Vasco, também tem outros clubes. Acontece essas coisas que podem mudar o planejamento e o histórico de uma competição. No caso do Botafogo, os dois ficam até o final do ano. Sim. Mas o clube é assim, olha, você é o formador e se eu quiser eu vou colocar no outro clube meu. Aí
pode ser até um atrativo para os jogadores que estão aqui irem para o Botafogo, né? Ok. Uma porta de entrada, assim. Aí você tem que fazer a balança pro torcedor. Tá ok isso? Tá tendo mais... Aí vai depender da reposição, né? O torcedor vive de... Se o Botafogo... Não é o caso que eles não vão sair até o final do ano. Mas se o Botafogo perde o campeonato com falhas de goleiro, por exemplo. Só lembrando disso. O Botafogo, tudo indica, vai estar na Libertadores do ano que vem. Pois é, de volta, né? Depois de um bom tempo. Bom, LDU e São Paulo. Será que o São Paulo vai ter time para aguentar tudo isso aí, Fred? Esse Rotas da Bola tá indo ao ar antes da definição da vaga do São Paulo na final da Copa do Brasil. Que é um título que o São Paulo nunca conquistou. Sedento. E isso pode mexer com a prioridade do São Paulo. Mas, assim como eu falei, serve para todo mundo aqui, ganhar o título da Sul-Americana não é ruim. E é um jogo interessante, né? Ele deu uma camisa tradicional, é jogo com casa cheia. É interessante a exposição da marca. Ainda mais da marca da tradição de São Paulo, que sempre gostou de competições sul-americanas e que está meio largado há algum tempo em relação a esse protagonismo continental. O São Paulo aguenta. Eu acho que ele vai administrar o brasileiro e pode focar nas Copas. Mas o fator Copa do Brasil pode fazer muita diferença. Ganhar um título desse pode significar uma mudança de patamar que o São Paulo tanto esperava, né? Finalmente conseguiu acertar uma comissão técnica, finalmente conseguiu um trabalho que parece que vai ter uma continuidade. Vejo o São Paulo muito promissor como um dos favoritos aí nessa reta final de Sul-Americana, se tiver condições de priorizá-la. América e Fortaleza, pensa em dois times que se parecem, dois times que se equivalem, né? São dois times que têm dirigentes bastante aclamados pelo futebol nacional, né? O Marcelo Paz foi entrevistado aqui pela nossa equipe várias vezes durante o ano passado. Pô, mas como é que você manteve o Vojvoda na última colocação, não sei o quê? É o tipo de coisa que o Salum faria com a América, né? Não fez agora, né? O Wagner Mancini foi demitido. Começa uma era Fabian Bustos no América e vejo que, apesar do Fortaleza estar com um projeto melhor estabelecido, né? O Vojvoda tem um time muito mais encaixado nesse momento. Eu acho que as histórias se parecem muito, né? Principalmente que são times que estão começando a sua vida nas competições continentais. Né? Eu sou fã dos dois dirigentes, só para pontuar isso. A posição do América no Brasileiro não corresponde à qualidade do jogo do América. E principalmente a expectativa que a gente tinha, né? O América vai se salvar. O América, o Salum, inclusive, falou pra gente aqui, sentado nessa mesa. Doido pra se livrar do Sul-Americano. Ele não tá preocupado, mas o América vai seguindo no Sul-Americano. Ele deixou isso de maneira muito clara. Nas oitavas, no último lance do jogo, foi conseguir o gol contra o Bragantino. E começou a disputa de pênalti perdendo pênalti. Enfim, pra marca América, e eu comentei isso com o próprio Salum, inclusive, é muito legal. É muito legal. O torcedor americano vai lembrar dessa temporada. 4-0 no Penharol, 5-1 no Colo-Colo. Eles estão em má fase. Não interessa. São camisas de peso. O América está entre os 8 de uma competição sul-americana. Isso é muito legal. É muito legal. E eu acho até que a torcida tem que encampar isso. Eu acho muito legal. Agora, a prioridade é o brasileiro. E aí a gente vai ter que entender o que o América vai fazer no momento dos jogos contra o Fortaleza. Até agora foi muito bem. Eliminou um brasileiro que não é fácil ser eliminado. O Bragantino. Se o Colo-Colo estava em má fase, o Bragantino não. E o Fortaleza, ele tá um patamar acima do América melhorando a trajetória mais estável ao longo de vários anos. Não está brigando, pelo menos no momento, contra o rebaixamento no Brasileiro. E também tem um sonho de valorização da marca. Cogitando tudo o que pode acontecer, o Fortaleza leva uma vantagem em relação ao América. Por quê? Não está brigando na zona não está brigando para não cair. E já tem um projeto um pouco mais estabelecido. Pro América, se o América for eliminado agora, tá ok. Vai focar lá no Brasileiro e vambora e tal. Agora, o que eu falei pra todo mundo vale. Imagina ser campeão do Sul-Americano. O América pode conseguir a proeza de ser rebaixado no Brasileiro e jogar Libertadores no ano seguinte.
Fora outras questões, mas acho que eu não discordo da priorização do brasileiro, em hipótese nenhuma. Eu só não acho que a Sul-Americana é uma coisa tão ruim assim para ser totalmente deixada de lado. O fato é, a marca já se valorizou nos últimos anos, semifinalista da Copa do Brasil em 2020, a pré-Libertadores do ano passado foi uma coisa espetacular, já teve jogos com esse aspecto decisivo, e pênaltis, e viradas, enfim, e além desse ponto que foi, ou que foram, né, os jogos contra o Bragantino nas oitavas de final. E ainda tem um fato novo, viu, Fred, para essa turma da Sul-Americana, que é o desafio, né, da UEFA com a Conmebol, que agora coloca frente a frente os times que não vão para o Mundial, né, o campeão da Sul-Americana em um jogo contra o campeão da Liga Europa. Começou esse ano, o Sevilha ganhou lá do Independiente Del Valle, lá em Sevilha. O Del Valle deu um calor, né, fez 1-0, o Sevilha empatou nos acréscimos e nos pênaltis conseguiu esse primeiro título. E tem o Liverpool na Liga Europa, hein? Já pensou? América e Liverpool em Anfield? Sem falar em algumas camisas que vão ficar em terceiro lugar aí, na Champions League, que vão jogar ali. Por lá, né? Calma lá, não é só, entre aspas, o Liverpool, não. Vão chegar muitos outros. Lembrando que a Sul-Americana pode ter semifinal completamente brasileira. É isso. Já tem um, América ou Fortaleza. Esse enfrenta Corinthians ou Estudiantes e podemos ter Botafogo e São Paulo na outra semifinal. É isso. Fred Jota, este é o nosso Rotas da Bola, fazendo um balanço aqui do mata-mata nas competições continentais aqui da América do Sul. Sempre um prazer, Fred. Eu sou o Pedro Abílio. Muito bom, e eu sou o Fred Jota. Esse foi o podcast Rotas da Bola, que você pode acompanhar no seu tocador de podcast preferido e também no portal O Tempo, além, claro, no YouTube de O Tempo. Um abraço. Até a próxima.